Tudo bem, pessoal? Eu tenho um costume de fazer algumas vezes uma fala sobre algumas leituras, uma fala sobre algumas obras importantes e anotações escritas também. Isso me levou a me tornar uma pessoa que é chamada às vezes para falar de livros, para falar de títulos de autores, e eu queria fazer isso dessa vez com um título muito especial, que é esse aqui, ó. É um livro do historiador Yuval Harari. O Harari tem sido muito lido, os livros dele muito vendidos. Ele é um best-seller historiador formado na Universidade de Tel Aviv, em Israel. E o nome do livro é Sapiens, uma breve história da humanidade. Uma breve história do Homo sapiens. Por que eu acentuo isso? Hoje em dia eu trabalho no campo da ciência da informação. E no campo da ciência da informação, como uma ciência interdisciplinar, é muito comum que nós tenhamos leituras, que nós tenhamos referências provenientes de outras áreas das humanidades. A história, a sociologia, a filosofia, a economia e assim por diante. Nós encontramos em referências de cursos de graduação ou de pós-graduação, em bibliografias de concursos ou de seleções, autores como Manuel Castells, que é sociólogo, com seu livro A Sociedade em Rede, a obra Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, e recentemente, ou mais recentemente, livros do Yuval Harari, como este aqui, o Sapiens, que é a história do Homo sapiens. Eu acho muito bem-vinda essa fonte teórica dentro da ciência da informação, desde que nós lembremos de fazer uma observação fundamental. Não é possível entender o sentido profundo da teoria do Yuval Harari sem entender a relação entre as ciências humanas e a biologia humana. Biologia evolutiva. A história evolutiva da espécie Homo sapiens. E por que isso é importante dizer? Eu já fui apresentar trabalho no maior evento científico brasileiro da área da ciência da informação, que é o ENANCIB, e fui bastante criticado por trazer teorias e autores do campo da evolução e, sobretudo, evolução cultural, né? Evolução biológica e evolução cultural. Parece que a área das ciências da informação ainda não tem amadurecida uma tradição de leitura que incorpore saberes do campo das teorias da evolução. E isso não é um demérito, isso não é uma fraqueza, pensando do ponto de vista de que reagir ao determinismo biológico, reagir a formas de interpretação erradas, falsas e às vezes enviesadas de ideologia do conhecimento biológico e evolutivo, foi muito importante para a afirmação e para o crescimento de várias ciências das humanidades, como a antropologia, a sociologia, a psicologia e mesmo a história. Mas o que nós observamos no século XXI é uma convergência, uma interdisciplinaridade, um reencontro de várias áreas das humanidades com essa raiz, com essa matriz que é a biologia e, sobretudo, as teorias evolutivas. Teorias evolutivas que se desenvolveram em versões extremamente sofisticadas e que não se referem somente à evolução física, à evolução do fenótipo dos animais, mas à evolução das estruturas sociais, à evolução da mente, da linguagem e à evolução da própria cultura. Então, o que eu estou me referindo aqui, para resumir, é o seguinte: se você quer entender os sapiens
do Yuval Harari, você precisa começar a tentar entender qual é a mensagem evolucionista ou evolucionária, sofisticada, refinada, que está por trás da sua teoria da história. E aí você consegue entender a mensagem do Harari, de como é que o Sapiens sai da posição de uma espécie insignificante no ecossistema para se tornar a espécie dominante no ecossistema do planeta Terra. O ecossistema que deixa de ser uma biosfera e, por causa dos Sapiens, se torna uma infosfera. A infosfera é um estágio evolutivo da cultura, das estruturas de fenótipo estendido da espécie humana, inaugurada pelos Sapiens. Essa leitura evolutiva mais sofisticada do ser humano já tinha um ancestral em 1967, o Desmond Morris, quando ele escreve The Naked Ape, ou O Macaco Nu, que também é uma explicação evolutiva da espécie ou do ser humano, que tenta separar um pouco esse determinismo grosseiro de uma visão evolucionária mais sofisticada. Falando em visão evolucionária mais sofisticada, eu menciono George Gaylord Simpson, o Simpson que escreveu The Meaning of Evolution, o significado da evolução, e que fala de ética, sabe? Que fala de linguagem, que fala do significado da evolução para a sociedade e uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento da nossa vida social, da qualidade da nossa vida. 1949, mais ou menos na época que nasceu a ciência da informação. Mas talvez a referência mais importante que eu tenho para trazer é uma mencionada pelo próprio Harari. Richard Dawkins. Richard Dawkins, que escreveu O Gênio Egoísta, 1976. Essa edição que eu tenho é a edição de 2005, onde tem 2 capítulos a mais. O Richard Dawkins foi quem inventou o termo meme. O que é um meme? Um meme é uma unidade de informação que se reproduz, que se espalha na cultura. Nós que somos da ciência da informação, vamos pensar, por exemplo, na desinformação. O que é a desinformação? A desinformação é isso, uma unidade de conteúdo que se replica, que se reproduz, que sobrevive e que se adapta à cultura humana, principalmente à cultura digital, e que se espalha viralmente, epidemicamente, até de maneira preocupante e nociva para nosso bem-estar. Como é o caso, por exemplo, da desinformação da terra plana ou da desinformação da antivacina. E eu faço aqui uma última referência, Daniel Dennett, da Perigosa Ideia de Darwin, que é um livro de filosofia lançado pela primeira vez em 1995, essa aqui é a edição brasileira de 98, que também fala sobre essa questão da evolução cultural, da teoria dos memes, e que usa para explicar a evolução biológica a metáfora da biblioteca. Ele fala da Biblioteca de Babel, que é a biblioteca do Jorge Luiz Borges, no seu conto A Biblioteca de Babel, e fala da Biblioteca de Mendel. Qual é a Biblioteca de Mendel? É a biblioteca da informação genética. Então vejam, o pessoal da evolução já aceitou essa proximidade com as teorias da informação e com as teorias da transformação e da disseminação e da guarda, da organização, da sistematização da informação. O que eu acho que está faltando para o cientista da informação é uma leitura evolutiva e biológica mais sofisticada para acompanhar essa discussão teórica. E aí a gente consegue extrair o máximo significado de um livro que já está circulando no nosso meio, que é o livro do Harari. Na verdade, tem 3 ou 4 livros do Harari que o cientista da informação anda falando, anda mencionando.
É o Sapiens, o Homo Deus e mais alguns aí que agora eu não lembro o nome, não vem ao caso, porque eu queria falar mesmo era do Sapiens. Ok, pessoal? Eu sempre darwiniano, né? Desculpa estar sacudindo a mesa, né? Eu sempre darwiniano, mas sempre querendo discutir coisas legais. Aquele abraço.